Fala galera, vamos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre análise de conta. E a pessoa que eu vou analisar a conta hoje é a Lara Sofia, inclusive ela é uma das ADM do nosso Telegram. E a conta dela eu achei bem interessante porque ela é uma jogadora free play, ela é do servidor 327, ela não é tão forte e também nem é tão fraca. Então achei bem interessante analisar a conta dela aqui. Ela me enviou o vídeo e eu vou tentar analisar junto com vocês aqui alguns detalhes da conta dela. E vocês vão ver o que vocês acham melhor fazer na conta de vocês, o que vocês estão fazendo certo, o que vocês estão fazendo errado. E pode ser também a conta de vocês também a próxima vez aqui que eu for analisar a conta. Basta vocês entrarem aqui no link do Telegram, que tem na descrição do vídeo, e aguardar você ser chamado lá, tá bom? Mas sem muita enrolação, vamos lá. Vamos lá para a conta dela. Vou tentar passar um pouquinho mais rápido aqui para não ficar enrolando tanto. Vamos lá, vamos primeira análise aqui, galera. A primeira análise aqui, vocês estão vendo aqui que ela é uma conta VIP 8, tá? Sei que às vezes para vocês aumentarem o VIP é um pouquinho chato, porém o ideal é vocês tentarem começar a se esforçar um pouco para tentar colocar VIP 9. Por quê? VIP 9 já começa a dar status de guerra e isso é muito importante para vocês. VIP 9, se eu não me engano, já é 15% de defesa. E isso já começa a ajudar bastante. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal explicando sobre VIP. Tá bem explicadinho lá, vocês vão entender bem melhor. Mas de início aqui, na conta dela, o ideal é vocês colocarem VIP 9, que já ajuda bastante na questão dos status de guerra. Tá? A segunda parte aqui da conta dela... Tá, laboratório, vamos lá. Vamos olhar aqui... Ela upou praticamente quase toda a parte de baixo, que é o certo, o ideal. Upou bastante ela. Ó, você vê aqui uma coisa que ela fez, que eu fiz também no início do jogo também. Ela foi abrindo um de cada. Pra quê? Foi abrindo um aqui, abriu. Aí aqui ela fez a mesma coisa e foi abrindo um de cada. Por quê? Às vezes é melhor vocês fazerem isso, abrindo um de cada, porque você vai ganhando mais status. Porque se você for querer abrir, tentar colocar tudo full, exemplo, botar 1/6, botar 2/6, 3/6, 4/6, às vezes demora muito, às vezes é um dia, aí o segundo leva 3 dias, aí o terceiro leva 10 dias. Quanto mais você vai subir na tecnologia, mais dias tem para você evoluir. Então às vezes é legal você tentar evoluir um de cada, porque o tempo é menor e você consegue já status, não fica aquele, às vezes 20 dias para você querer upar uma coisa só. Então você perde 20 dias de status ali, porque você só quer upar uma coisa. Então, às vezes eu acho interessante vocês tentarem abrir um de cada primeiro, como ela fez aqui, ó, tá vendo? Ela foi abrindo um de cada, para poder ganhar mais status. Porque quando você chegar aqui em cima aqui, para você upar o segundo, às vezes é 10, 15 dias, então é muita coisa. Então, ela tentou upar, abrir um de cada ali, para já liberar os outros e você já ganha aquele statusinho da parte militar. Economia não é tão importante, tá? Porém, uma coisa de economia que eu falo, exemplo, inclusive no SVS, eu acho importante vocês tentarem focar uma coisa na economia. Qual coleta você acha melhor para você deixar pelo menos no nível 3? Por quê? Tá vendo aqui tá 2 aqui tá 0, porque tem muitos eventos que às vezes precisam de coleta de recursos. Aí você bota para coletar, porém você tá vendo que as coletas dela tá um pouco baixa. Às vezes ela também não deu tanta prioridade. A maioria das pessoas não dá prioridade para a economia. Mas eu acho importante pelo menos vocês escolherem ou madeira, ou... Na verdade madeira ou comida que é mais fácil. Madeira ou comida, que vocês gastam mais, e deixar nível 3. Deixar o máximo aqui, 3. Tá vendo? Deixar aqui 3, aí libera 1 e deixa 3 aqui. Na comida a mesma coisa, libera 3. Aí você escolhe a comida, porque fica melhor. Na hora que tiver um SVS, um evento que precisa de coleta de recursos, você já está no máximo, então a coleta de recursos vai ser um tempo menor do que ficar aquele tempo, às vezes, de levar, sei lá, 7 horas para coletar tudo. Às vezes fica 5 horas. O meu é 5 horas, por exemplo. Então, eu acho importante vocês, pelo menos, escolher uma zinha dessa aí na parte da economia. Tá vendo? 3, 3. Aí pode liberar 1, 1. Aí libera 3 aqui ou aqui. Aí você escolhe comida ou madeira. Parte logística. A parte logística aqui eu acho muito importante você upar na parte da... liberar tecnologia, que isso ajuda a diminuir o tempo.
Pode também upar também a motivação de fé também, que para diminuir o tempo do treinamento de tropas. E também o plano de exercícios também para aumentar o número de soldados a mais para você poder ter mais soldado. Eu acho que reservas médicas também, para aumentar a capacidade da enfermaria, eu acho também importante. Protocolo de mobilização, hoje em dia, não vale tanta pena upar isso, você gastar o seu recurso todo. Antigamente valia, porque agora teve uma atualização que quando acabou o SVS, você consegue curar as tropas, se não me engano, acho que 300% a mais rápido, para poder upar, recuperar as tropas. E antigamente não tinha isso. Porém, também é bom também, mas é melhor você dar uma prioridade a mais na militar do que nessa parte aqui. Vamos ver o próximo. Eu acho que ela vai falar do quartel. Tá, vamos lá, quartel. O quartel dela aqui, você viu que já tá liberado aqui. Ó, uma coisa importante. Sempre tente promover a tropa de vocês. Tá vendo que dela tá 0, 0, 0, 0. Porque ela promoveu todas as tropas dela e deixou as tropas dela no nível máximo, que é no nível 10. Então, se vocês têm tropas aqui, nível 1, nível 2, tenta sempre melhorar as tropas pro máximo. Vou dar um exemplo aqui agora. Vocês estão vendo aqui que ela não tem esse bônus aqui. Então é muito importante. Ó, aqui você está vendo aqui, ó. Ela tá com os soldados nível 4. A partir do nível 3 já libera esse bônus aqui, que é muito importante. Isso daqui ajuda bastante para vocês. Para quem que é prisão já nível 8, que já tá liberado nível 8, vai ter uma outra aqui, que é apenas no nível 8. Mas aqui, na prisão nível 3, já libera. Então você vê que ela tá nível 4, já liberou aqui, e isso é muito importante. Já no bombardeio dela, tá nível 2, então não tá liberado ainda. Então, provavelmente ela deve liberar, ela deu prioridade, se eu não me engano, acho que pro atirador, pro escudo, e depois deve dar prioridade aqui pro bombardeio. Inclusive, ela tava esperando o SVS para poder upar as tropas dela, tá? Por isso tem algumas coisas que ela não upou, porque ela tá esperando o SVS. Certo, aqui, ó, nível 3, liberou, todas as tropas dela que tá upada, fez certinho. Na parte da... Peraí. Aqui na masmorra, é muito importante vocês sempre tentar dar uma prioridade, deixar todos os prisioneiros nível 15, porque todos os prisioneiros dão status permanente para vocês. Inclusive, os prisioneiros que estiver no pátio, você ganha uma porcentagem a mais do bônus dele. Hoje em dia, aqui no dela aqui era só um. Com a atualização agora, você pode escolher 3 prisioneiros para colocar no pátio. Então, de preferência, vocês colocam de acordo com do evento, do que vocês estiverem precisando para colocar esses prisioneiros no pátio. Aqui ela mostrou o estágio dela, que tá com o estágio 500 da prisão. Essa aqui é a formação dela. Ó, uma coisa também importante aqui para vocês aqui, galera. Agora que eu percebi. A forma padrão de colocar aqui, normalmente é um atirador na ponta, o outro atirador na outra ponta, bombardeio aqui no meio. O ideal é deixar sempre 2 escudeiros aqui na frente, porque atirador morre muito rápido, não vale a pena. Então, mesmo que o seu escudeiro seja um pouco mais fraco, às vezes vale a pena você colocar 2 escudeiros aqui na frente. Porque se você botar tanto atirador, tanto bombardeio, morre muito rápido. Então é praticamente um herói a menos aqui para você, nessa parte da prisão aqui, para poder participar. Pelo menos o escudeiro, querendo ou não, mesmo que seja a rosa, ele consegue segurar um pouco mais do que um atirador ou então um bombardeio aqui na frente. Tá bom? Aqui são as tropas dela, tá esperando o SVS para poder melhorar. O Panda aqui é muito importante. O Panda é um dos melhores heróis até o S5, se eu não me engano, free, que você consegue pegar ele na roda do giro. Mia é um herói muito bom. Ryushi também é um herói muito bom. Veranka é um excelente herói. Todo mundo também é bom também, mas logo em seguida tem a Alpha S2, que é melhor do que ela, do que ele. Aqui, por exemplo, aqui, olha. Ela poderia colocar o Gerd no lugar daquele atirador que estava lá na frente. Mesmo que o Gerd seja rosa,
Um escudeiro, pra mim, na minha opinião, é um pouco melhor. Ó, Alpha. Ela tá, provavelmente ela deve estar usando Tormund, mas a partir do level... Se você tiver com 4 estrelas, já é o ideal vocês já usarem já esses heróis assim para substituir. Inclusive que a Alpha dá status permanente. E para quem não sabe o que é status permanente de herói, tem um vídeo meu explicando sobre isso. Mas normalmente às vezes o ideal é sempre vocês colocarem no mínimo 4 estrelas nesses heróis. Tá? E sempre vocês dão preferência sempre nos heróis mais novos. Se vocês estão muito atrasados, ainda dá sempre preferência nos heróis mais novos para fazer esse upgrade. Ó, dá com 692 fragmentos. Eu acho que ela, se não me engano, ela falou que é upar o Alpha. O Sheboy também é um herói muito bom também, que dá também status permanente também. Eu acho que ela também estava esperando isso, o SBS. Cara, o Zoltan é um herói muito bom. Muito bom mesmo. Vale a pena investir no Zoltan. Ele é um herói muito bom. Vale a pena investir. O Sheboy também é um herói bom também, mas... não é mais pra... Ele é um herói bom, o Koshibay é um herói bom, mas dá pra dar prioridade nos fragmentos em outros heróis. Porém, o Koshibay dá status permanente de ataque, então isso é muito importante. Mas se vocês deixarem o Koshibay 4 estrelas, já tá bom já. Tá, os heróis dela tá tudo certinho, plano direitinho. Não tem muito o que falar não. Mas de preferência dela aqui... Aqui a princípio deve ser o Panda, deve ser o trio dela, deve ser o Panda, o Ryushi e Verônica. Acho que são os 3 principais heróis aqui para ela agora. Lógico que cada herói tem suas habilidades, suas funções, mas no momento aquele ali para ela ali os 3 seriam os principais dela. Tá, equipamento de herói. O escudo ela colocou tudo rosa, provavelmente ela vai botar tudo amarelo na parte do escudeiro. Ah, outra coisa, quando vocês forem para o equipamento de herói, ao invés de colocar o amarelo aqui, o ideal é dar preferência no colete e no capacete na parte do escudo, tá? Aqui, porque você ganha PV e aqui ganha letalidade. Então, mais pro escudo é mais importante PV do que letalidade. Aqui, por exemplo, o atirador, pôr certinho, pôr uma ponta, pôr na outra, depois aqui. Precisa, né? Bastante. E na parte do bombardeio a mesma coisa. É importante upar a luva e a bota, tá? É igual o do atirador. Mas na parte do bombardeio não precisa dar tanta atenção pro bombardeio não. Sempre dá atenção de início pro atirador e pro escudo. Bombardeio sempre vocês dão a prioridade por último. Ó, ela deixou 10 aqui, se eu não me engano, acho que liberou esse robô agora, ela tá esperando o SBS para poder melhorar. Level 60. Ó, uma coisa muito importante que sempre eu falo para vocês, sempre vocês tentam colocar no mínimo nível 10 em todos os robôs para poder liberar essa habilidade aqui, tá? Porque essa habilidade ajuda bastante. Calma aí que eu fiz merda aqui. Sempre vocês botam nível 10 para poder liberar a habilidade que vocês poderem usar. Aqui, os melhores robôs aqui para ela é o 5. 1, 2, 3, 4. No momento agora é o 5 e o 6. Tá? Não, o 5 e o 7. O 5 e o 7. Aí a parte do núcleo aqui, ela tá upando. Você vê que ela upou certinho, ó. Letalidade, letalidade. Ou poderia upar letalidade do atirador, PV. Aí você vê que, em vez de ela upar PV do atirador, ela upou o PV do escudo. Correto. Entendeu? Porque o escudo precisa mais de PV do que a Bablinho. Porque ela não tá upando tudo de baixo. Por quê? Para você liberar esse núcleo aqui, você tem que pelo menos abrir um de cada. Então se você abrir os de baixo aqui, às vezes você não vai conseguir abrir os de cima. Então o ideal é sempre você abrir sempre os da ponta e ir subindo para liberar o núcleo, que o núcleo é muito importante na batalha.
Você vê que ela liberou a letalidade do atirador, que é importante, ela liberou o PV das tropas, ok. Aí aqui ela tem que liberar o PV do escudo, aí subiu. Aí aqui é a mesma coisa, letalidade das tropas. Aí, ao invés de ela botar a letalidade do escudo, botou a letalidade do atirador. O atirador precisa de letalidade. Ela subiu aqui, PV das tropas. Aí, ao invés de botar PV do atirador, botou PV do escudo. O escudo é mais importante você ter PV de escudo do que de atirador. Aí ela conseguiu liberar mais um núcleo. Aí aqui ela tá upando agora a letalidade. Agora, se ela fosse upar todos lá de baixo, ela não ia conseguir liberar esse núcleo aqui de cima. Então, por isso é importante vocês sempre tentar liberar os núcleos, tá? Aí aqui ela fez praticamente a mesma coisa também desse lado aqui também, pô. Tem um pouquinho, mas fez a mesma coisa. Deixa eu ver aqui se tem outra coisa aqui, ó. Esse gato aqui é muito importante aqui. É o 7. Vale a pena upar ele o 7. Há uma coisa aqui também que ela botou aqui no laboratório. Você vê que no laboratório, uma coisa que muita gente às vezes se confunde, para você poder liberar esse efeito da ascensão aqui, precisa estar tudo épico. Quando tiver tudo épico, libera. Você viu que deixou tudo épico aqui e liberou o ataque do atirador inimigo menos 6%. Então ela já tem às vezes um pouco de mais de vantagem na questão da guerra, porque ela já liberou isso aí. Então o inimigo já vai ter menos 6% de ataque quando for atacar ela. Entendeu? Então é importante vocês, no mínimo, liberar, deixar botar tudo épico. É chato? É chato. Você vê que aqui tá tudo raro. Ó, tá com cadeado. Então ela não liberou ainda o PV do bombardeio. Porém, o PV de bombardeio não vale tanto a pena upar, não, tá bom? É melhor você dar prioridade para um outro satélite. PV de bombardeio não é tão importante você deixar tudo épico, não. É melhor você dar prioridade para outras coisas. Mas você vê que tá cadeado. Ah, vamos aí. Vou falar outra coisa aqui. Você vê que tá tudo normal, tá tudo zero. Às vezes é importante no mínimo vocês colocarem tudo na parte verde fluorescente aqui, porque isso já ajuda já para vocês terem pelo menos um pouquinho de status. Então, mesmo que você não vá upar tudo, nem precisa deixar azul, mas eu acho que só em vocês deixar tudo verde fluorescente que já ajuda, porque você já vai conseguir um pouco a mais de porcentagem de status, tá bom? Então, quem puder deixar abrir algum satélite e deixar tudo verde fluorescente já ajuda bastante. Aqui, por exemplo, aqui ela já deixou 3 épicos, falta deixou 4 épicos, falta só mais 2. Aí ela já vai liberar aqui, olha, mais 11% de letalidade do inimigo. Então o inimigo vai ter menos 11% de ataque do atirador inimigo para ela. Então já vai ter um pouco mais de vantagem na guerra a ela. Então isso que eu falo, tenta sempre tentar liberar no mínimo épico, deixar tudo rosa para vocês conseguirem esse bônus aqui do satélite. Isso é muito importante para vocês. Pode ter certeza disso, vale a pena. É chato, mas vale a pena. Só foca nisso. Aquilo que eu falei para deixar pelo menos verde fluorescente. Tá, essa parte aqui, vamos para outra parte do vídeo dela. Aqui é a parte do tomo dela. Você viu que ela deixou, que eu falo sempre para vocês, deixar tudo 3, que você já ganha já o bônus. 3, 3, 3. Aqui ela já ganhou todos os bônus. Aí o próximo bônus é tudo 6. Então aqui vocês podem, para como que vocês são free play, o ideal é vocês tentar dar um pouco mais de vantagem, dar um pouco mais de atenção pro atirador, para vocês conseguirem um pouco mais de dano na jaula, um pouco mais de dano no gorila, entendeu? Mas para quem gosta de gastar dinheiro, é importante às vezes também dar uma prioridade no escudo. Mas é sempre aquela sequência: atirador, depois escudo, sempre por último bombardeio. Então o ideal dela aqui é ela colocar nível 6. Mas vocês veem que ela colocou 4, 4, 4, 4, 4, 4. Eu aconselho vocês deixar aqui, se tivesse assim, deixar 6 essa parte aqui, que dá letalidade. Depois que deixar 6 aqui, aí você deixa 6 aqui. Lógico, primeiro deixa tudo 3, aí deixa 6 aqui, aí depois deixa 6 aqui. Aí depois você vem, vocês pulam pro escudeiro. Ao invés de vocês deixarem aqui, vocês vão deixar aqui, na parte do PV. Aí vão colocar 6 aqui e depois 6 aqui. No bombardeio é a mesma coisa, tá? E aí, depois vocês vão para colocar nível 9. Tá vendo? Depois que você colocar 6, você ganha mais 23% de letalidade e PV do atirador. Na parte da coleção do tesouro dela, vocês estão vendo aqui que ela deixou tudo épico. Sempre eu falo para vocês, inclusive tem um vídeo meu recente que eu expliquei sobre a coleção. Vocês sempre vão clicar nessa parte aqui do triângulo, da bola, e vão ver o que está pedindo. Ó, aqui, olha, ela já completou 3. Agora está pedindo possui 3 coleções épico T1.
Tá pedindo 3 coleções épico T1. Ela já fez uma T1, agora tá pedindo mais 3. Tá vendo? Pode ser. A sequência pode ser qualquer lado. Pode ser aqui, aqui. Mas de preferência, tenta dar uma prioridade para a parte da arma. Pode dar até uma prioridade também para o bombardeio. E depois do escudo. Para essa questão aqui dela aqui. Como que ela é um free player. Pode dar atenção primeiro pro atirador e depois pro bombardeio nessa questão aqui da coleção. Então ali tá no bônus, ali tá pedindo 3 T1. Ela já tem a primeira T1, provavelmente ela vai ter a segunda T1 aqui, que ela já colocou 3 estrelas, e depois ela deve colocar aqui. Aí ela vai ganhar aquele bônus. Aí depois vai pedir para botar T1 em tudo, para você ganhar o bônus daqui do lado. Tá vendo? Depois você pede para botar T1 em todos aqui para você poder ganhar esse bônus. Então é muito importante vocês focarem no bônus. Então, galera, tentei ser o mais breve possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer uma análise aqui bem rápida dela. Falei um pouco a mais, mas tentei ser o mais breve e curto possível. Porém, se vocês tiverem qualquer dúvida aqui do que eu falei, ou quiser dar a opinião de vocês, é só vocês escreverem aqui no comentário que irei responder todos. E para aqueles que quiserem entrar no link do Telegram, tá aqui embaixo, tá bom? Beijos, abraços e até o próximo vídeo.